sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. E hoje quem nos recebe é o Dr. Giovanni Marchini, ele que é urologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pela participação, é um prazer. Muito obrigada, nós que agradecemos a sua participação. E eu queria que o doutor falasse um pouquinho, o doutor é urologista e também do hospital? Eu sou médico urologista formado e sou assistente no Hospital das Clínicas. Lá eu trabalho especificamente com cálculos renais. E hoje a nossa pauta é tão interessante, vamos falar sobre cálculos renais. Doutor, para entendermos melhor, o que é cálculo renal? Então, o cálculo renal nada mais é do que uma precipitação de alguns cristais que se agregam na urina e formam uma massa sólida que a gente chama de pedra no rim ou cálculo renal. Nós gostaríamos de saber, doutor, quais são os sintomas? Então, os sintomas são muito variáveis, tá? Então, um cálculo renal que está parado quietinho dentro do rim, muitas vezes ele é assintomático, ele não dá muito sinal de vida. Apesar disso, ele pode gerar alguns sintomas ou sinais como sangramento na urina, que a gente chama de hematúria, ou infecções de urina de repetição. A famosa cólica renal, que a gente ouviu falar, que leva as pessoas para pronto-socorro, ela acontece quando o cálculo renal está obstruindo algum lugar. Então, o mais comum é o cálculo que tentou sair do rim na urina e ele acaba obstruindo a saída do rim. O canal que liga o rim na bexiga, ele é bem fino, o nosso ureter, né? Ele tem de 2 a 4 milímetros de diâmetro. Então, mesmo cálculos pequenos obstruem esse lugar. Isso leva a um aumento da pressão dentro do rim, que continua produzindo urina, estiramento da musculatura e da cápsula renal e leva à cólica renal, que é aquela dor em cólica no flanco, que geralmente vem associada a náusea e vômitos. Especificamente na população adulta e mais em crianças, os sintomas podem ser um pouquinho frustros, tá? Então, às vezes você pega uma criança que não para de chorar, que não consegue localizar a dor, ou uma criança até que está obstipada, irritabilidade que você não consegue consolar. Isso pode ser um sintoma de cálculo renal. Doutor, e quais são os tipos? Então, assim, classicamente os cálculos renais, a maior parte deles são de cálcio, tá? A gente vai comentar mais para frente da parte metabólica e de alguns erros comuns de tratamento, mas a gente pode dizer que 80 a 85% dos cálculos são de cálcio. Oxalato de cálcio é o mais comum e o segundo mais comum é o fosfato de cálcio, tá? 5 a 10% dos cálculos são de ácido úrico, que é uma formação bem diferente. Até 5% também são cálculos de infecção, que são de cálcio também, mas quando tem infecção associada. E nós temos algumas formações mais raras, e que na verdade são até mais prevalentes na população infantil, de doenças genéticas, como cálculos de cistina ou cálculos de oxalato de cálcio por hiperoxalúria, que são doenças mais raras, e até chegando a cálculos de algumas medicações. Por exemplo, indinavir, que é uma substância usada para tratamento de HIV, entre outras. Então, hoje em dia, a maior parte dos cálculos ainda são de cálcio. Perfeito, doutor. Doutor, normalmente os cálculos renais, eles incidem em adultos jovens, né? Mas eles podem acontecer também em crianças, não, doutor? Isso inclusive é uma preocupação nossa, a gente que estuda bastante esse assunto, né, no mundo inteiro. Nem sempre o assunto cálculo renal ele recebe a mesma importância de outros na medicina, como tumores, doenças às vezes infecciosas. Mas assim, o pico de incidência de cálculo classicamente é da 4ª a 6ª década de vida, tá? Nós temos visto recentemente um aumento da incidência tanto na população pediátrica quanto nos idosos, tá? O que a gente tem visto também ao longo dos anos, das décadas, é que a incidência, a prevalência de cálculos vem aumentando. Era 5% no passado, depois passou para 8%, agora já está mais ou menos em 10%. Em estudos populacionais, a prevalência em homens ainda é um pouquinho maior do que em mulheres, tá? Mas essa diferença vem diminuindo. E um fator importante que em todo o trabalho que você vai ler, que a gente estuda, que predispõe ao cálculo renal, que está associado ao aumento da incidência, isso tem sido muito atribuído ao aumento da obesidade, tá? Que não só é importante no mundo inteiro, como no Brasil. Acho que você sabe que mais de 50% da população brasileira já é ou obesa ou com sobrepeso. Isso claramente aumenta o risco de cálculo renal, quase dobra o risco da pessoa desenvolver um cálculo renal ao longo da vida. Muito preocupante. Doutor, que tipo de dieta pode aumentar os riscos, né, de cálculo renal?
Então, esse é um fator importante, que aqui a gente já começa a entrar na orientação, né, que nada mais é do que uma parte importante no tratamento. Não adianta a gente operar o cálculo e não trabalhar na prevenção, né? Então, hoje, tanto em adulto quanto em crianças, os principais fatores de risco associados aos cálculos são os fatores ambientais e alimentares, tá? Então, nós temos doenças crônicas que aumentam o risco, como diabetes, a gota. Nós temos o fator ambiental no sentido que pessoas que moram em países mais quentes têm um risco aumentado, alguns riscos ocupacionais. Então, pessoas que trabalham em ambientes mais quentes, em cozinha, às vezes, ou em minas de mineração, às vezes têm risco aumentado. Mas o fator comum a tudo é o baixo débito urinário. Isso é o maior fator de risco para os cálculos. Então, mais até do que os outros que eu vou comentar, mas a desidratação, a baixa quantidade de diurese, isso leva a uma concentração daqueles cristais que eu comentei no começo, isso aumenta muito o risco de cálculo renal. Tá? Associado a isso, a gente tem visto outros fatores importantes. E os dois principais que se juntam ao baixo débito urinário, a desidratação, são o aumento do consumo de sódio e de proteínas. Então, o sal, que é o sódio, ele é um bom conservante. Então, ele vem em tudo que é industrializado. Então, a gente come hoje mais da metade, isso comprovado de estudo científico, mais da metade do sódio que a gente ingere não é o que a gente coloca no sal, é o que já vem na comida. Então, o mundo inteiro está comendo mais sódio do que deveria. E as pedras não se formam de sódio, mas na hora que o nosso rim vai jogar o sódio para a urina, para a gente não ficar hipertenso, ele usa uma bomba que ele joga o cálcio junto. Então, quanto mais sal a gente come, mais sal a gente excreta na urina e sai o cálcio junto, tá? O terceiro fator importante que eu falei, além da falta de água e do sódio, é o excesso de proteínas, principalmente proteína animal. Então, no Brasil, mais importante ainda, porque todo mundo gosta muito de comer carne, churrasco e afins. Então, a proteína, primeiro, ela aumenta muito o ácido úrico na urina, que leva à precipitação de cristais de ácido úrico, que são só 10% dos cálculos, mas aumenta o risco. As proteínas, geralmente tem muito sódio nas carnes que a gente come, que eu já falei que é ruim. E o terceiro fator importante das carnes é que as carnes fazem cair na urina os fatores protetores, né? O principal é o citrato, que é o suco cítrico, que eu vou entrar na parte de tratamento, mas as carnes diminuem os inibidores de cálculo, tá? Então, resumindo, baixa ingesta hídrica, com baixo débito urinário, excesso da ingesta de sódio e de proteínas animais. Doutor, é muito preocupante, porque muitas vezes, por falta de informação, os pais acabam, eu até digo, pecando na lancheira da criança, né? Então, nós sabemos que é muito industrializados, esses macarrões instantâneos também, enfim, é muito preocupante. Então, vale um alerta, não, doutor? Porque tudo começa na infância, né? Exatamente. Inclusive, agora já é obrigatório que tenha todas as dosagens de todos os sais minerais, as substâncias nos produtos industrializados, tá? Para você ter uma ideia, uma sopa pronta tem 2 gramas de sódio, que é o que a gente pode comer no dia inteiro, né? Só que a parte industrializada ela é muito prática, então a gente está comendo quase igual os americanos já, né? Tudo dia a dia corrido, a gente quer fazer as coisas mais rápidas e no fundo tem esse lado prejudicial que a gente está deixando de lado. Então sempre que vem um paciente, uma mãe, eu sempre oriento às vezes tomar o caminho um pouquinho mais difícil, mas mais saudável, inclusive orientar as escolas. E eu acho que está acontecendo um direcionamento nesse sentido, uma conscientização maior da população. Comer besteira às vezes vai ser inevitável, mas no dia a dia tentar comer de uma forma saudável. E o sal não é só ruim porque vai fazer você ter pedra no rim, vai deixar você hipertenso, aumenta o risco cardiovascular, que hoje no Brasil são as maiores causas de mortalidade, né? AVC, infarto e doenças cardiovasculares. Com pessoas cada vez mais jovens, né, doutor? Cada vez mais jovens, exatamente por esses fatores. A gente come cada vez mais errado e não se preocupa tanto com isso, né? Doutor, nós falamos muito sobre beber água. Muitas vezes, ao invés de levar uma água filtrada para a escola, as crianças levam suco de caixinha, né? Então, doutor, vale lembrar como é importante o consumo de água, né? Exatamente. E o suco de caixinha, a maioria deles tem muito sódio, né? Que cai naquele mesmo problema que a gente estava conversando.
Um raciocínio um pouquinho equivocado das pessoas é que, no fundo, o que importa é o quanto a gente está urinando, né? Então, eu tenho pedra, eu vou tomar 2 litros de água por dia e eu vou ficar livre disso. O raciocínio não é exatamente esse, tá? Então, o importante é sempre o débito urinário estar muito alto. Então, mesmo em crianças, às vezes, que têm um quadro febril, ou que estão num lugar quente, estão perdendo muito líquido no suor, ou que estão com quadro, às vezes está com quadro intestinal, de desabsortivo, está com diarreia, então a criança está deixando de absorver água. Então não é tudo que a gente toma que vai para o rim, né? Tem muito já fica no bolo fecal, muito que é absorvido para o sangue, a gente gasta no metabolismo, gasta ao falar, gasta no suor para o nosso corpo não aquecer demais. Então o que importa no fundo é o débito urinário, tanto que em adultos, quando eu vou mostrar o objetivo, a meta da pessoa, não é ela tomar 2, 3 litros de água. Não adianta eu dar a mesma meta no verão e no inverno. Ou se a pessoa trabalha, que nem eu falei, num restaurante na frente do fogão e a outra que trabalha dentro de um freezer. Então, o importante é o quanto está urinando. Então, no adulto, tem que tentar urinar próximo ou até mais do que 2 litros por dia. Isso não é fácil, tá? É proibido tomar sucos? Muito pelo contrário, já está entrando no tratamento sucos com cítricos, com suco de limão, suco de laranja, de lima. Esses sucos que têm muito citrato, eles são muito bons, porque além de preferência naturais, né? Porque além de levar água para a gente, que diluir a nossa urina, aumenta o citrato, que é o principal inibidor dos cálculos, tá? Então, existe um mito popular que os sucos ácidos são ruins para a pedra no rim, é exatamente o contrário. Quanto mais suco de limão e laranja a gente toma, maior a proteção contra as pedras. Doutor, vamos falar agora sobre tratamentos. Então, o tratamento clínico, né, que é obrigatório em todo mundo que tem cálculo recidivante, segue aquelas linhas que eu falei de aumentar a ingesta hídrica para tentar ter um débito urinário próximo ou acima de 2 litros por dia, restrição de sódio, né, que é o sal, restrição de carne vermelha, proteínas, de preferência de origem animal. Um erro que muito especialista comete é pedir para restringir cálcio. Tá? Apesar das pedras serem de cálcio, as pessoas não devem restringir a ingesta de cálcio. Essa indicação é muito particular. Na verdade, comprovadamente, se a gente ingere menos cálcio, a gente forma mais pedras de cálcio por um mecanismo intestinal nosso que tem ligação com o oxalato. Tá? Então, o cálcio tem que ser normal na alimentação. Além disso, é recomendado que se faça exercício físico. Tá? E em relação ao tratamento cirúrgico, ele varia muito de acordo com o tamanho e a localização dos cálculos. Então, para cálculos pequenos, dependendo da localização do rim, se for uma localização favorável, o tratamento indicado é a litotripsia extracorpórea, que todo mundo conhece como leco ou litotripsia, que é um tratamento mais antigo que a pessoa deita numa mesa especial e uma máquina bate com ondas de ultrassom no rim da pessoa, onde está o cálculo, mirando o cálculo, por mais ou menos 30 a 40 minutos. Tá? Esse tratamento em adulto caiu muito em desuso depois que surgiu o tratamento endoscópico com aparelhos de fino calibre, pelo canal da urina, sem nenhum corte. A gente consegue subir pela via urinária e quebrar os cálculos, aí sim usando o laser. Tá? E por fim, o tratamento mais agressivo para cálculos maiores, que não dá para tirar pelo canal, porque o canal é fino, né, que nem eu falei. É um tratamento que tem que fazer uma incisão pequena na pele aqui atrás para dilatar o trajeto e entrar direto dentro do rim com um aparelho um pouco mais calibroso, que ele já quebra e aspira as pedras. Tá? Esse é o tratamento que a gente chama de percutânea, que é para cálculos bem grandes. A única particularidade é que em crianças, a criança tem a via urinária mais complacente. Então, nós somos mais liberais em indicar a litotripsia extracorpórea em criança. Às vezes em criança, ela funciona para cálculos que em adulto não funcionaria. Mas hoje é muito difícil sair dessas 3 linhas. Ou litotripsia extracorpórea, ou endoscópica, ou percutânea. Muito, muito raramente se indica a cirurgia aberta. Olha aí que dica maravilhosa, doutor. Doutor Giovanni, e quando procurar a ajuda do especialista? No caso de uma pessoa adulta, né, quando os cálculos se mostram recidivantes, então 2, 3 episódios por ano, ou quando o cálculo é um cálculo complicado com infecção de urina, ou quando claramente a pessoa tem uma alteração no trato urinário, é recomendado que passe no especialista.
até porque isso vira uma indicação de você fazer uma avaliação metabólica do seu sangue e da sua urina, tá? Em crianças, todo mundo tem que passar com especialista. Todo o guideline de todo o tratamento de cálculo, tanto o guideline americano, quanto o europeu, quanto o brasileiro, recomendo que quando existe um cálculo renal numa criança, essa criança tem que ser muito bem investigada. E quem faz isso geralmente é o urologista ou o nefrologista. Cada vez mais os urologistas tomam a frente nisso, com a melhora da formação das faculdades médicas em urologia. E aí entra um ponto importante que, assim, muito médico só pega a pedrinha e manda para análise, quando tem acesso a ela, tá? E qual que é a chance da pedra vir de oxalato de cálcio? É 80%. Então, só a análise do cálculo, a não ser que venha uma causa rara, uma cistina, que aí ajuda muita gente, mas isso é 1%. Então, só a análise do cálculo geralmente não é o suficiente, tá? O ideal é que a pessoa seja avaliada do ponto de vista do sangue e da urina, com um exame que chama urina de 24 horas. Nesse exame a gente dosa várias substâncias. E aí eu posso falar para você, olha, não, aqui o seu volume de urina está bom, mas o sal está muito alto, o oxalato está normal, mas o cálcio está baixo. Tá? Então, é importante que toda criança seja avaliada e os adultos com litíase e com cálculo de repetição têm que ser avaliados também. Doutor, em qual faixa etária de idade a mãe deve procurar o urologista? Na verdade, assim, não existe essa recomendação clara na literatura, nem nas sociedades, né? Teoricamente, o screening de próstata, que é o mais conhecido, hoje se começa com 50 anos, a não ser que o homem tenha antecedente familiar ou seja da raça negra, porque aí ele tem um risco aumentado de câncer mais grave, aí se começa o rastreamento com 45. Mas tem muito pai e mãe, a gente até recomenda que se usam do urologista para ser o médico da criança, do menino, e isso pode começar em qualquer idade, não tem limite de idade. Então, eu acho que as gerações mais novas, elas estão muito mais conscientes. Então, eu tenho muito paciente de 18, 20, 25 anos que começam a acompanhar com a gente. Não precisa ser um acompanhamento excessivo, né? Se a pessoa está bem, a gente vê uma vez por ano, a cada 2 anos, e orienta, caso tenha alguma piora, vir mais cedo. Mas cada vez mais acho que as pessoas têm essa consciência, aquele medo de neurologista, acho que está cada vez mais raro. Isso é muito bom. Doutor, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no programa Mundo Mais Criança. Eu que agradeço e qualquer dúvida pode me contactar. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro. O Mundo Mais Criança. A informação com responsabilidade, aqui você acha.